A sombra na porta. A casa onde morava quando pequeno sempre teve um ar estranho. Eu, meu irmão e meu pai sempre ouvimos coisas estranhas, como barulhos de pratos e copos caindo ou cadeiras sendo arrastadas na cozinha. Mas sempre que íamos verificar, não era nada. Meu pai sempre dizia que deveríamos ignorar esses barulhos, pois o medo poderia nos fazer ver coisas que não estavam lá. A casa era pequena e possuía poucos cômodos. Na época dos eventos, meu irmão e eu dividíamos o mesmo quarto e nunca dormíamos com a porta fechada, pois meu irmão tinha pesadelos e sempre corria para o quarto dos meus pais, então deixávamos a rota livre caso ele acordasse à noite assustado. E foi justamente por deixar a porta aberta que as coisas começaram a acontecer. Certa noite, eu acordei e olhei em direção à porta. Costumava fazer isso para tentar enxergar as horas no relógio que ficava pregado na parede em frente a ela. Pois como eu estudava de manhã, precisava acordar cedo para arrumar as minhas coisas e acordar os meus pais. Só que dessa vez eu não conseguia ver o relógio. Achei estranho e pensei que ele tivesse caído ou que foi tirado da parede por alguém. Então levantei e fui procurar o bendito relógio. E quando fui me aproximando da porta, notei que o relógio estava lá, só que tinha algo enorme e escuro parado na frente dele. Até hoje não entendo o que era aquela coisa parada na frente do relógio. Ela ia do chão ao teto da casa facilmente, mas não tinha um formato humano. Era como se fosse uma cortina enorme ou uma sombra de algo retangular muito alto. Quando a coisa me notou, ela se mexeu muito rápido, correndo em direção à sala da minha casa. Eu não pensei duas vezes e gritei pelos meus pais. Eles se levantaram assustados, achando que alguém tinha entrado dentro da nossa casa. E quando eu expliquei o que aconteceu, minha mãe me disse que possivelmente eu tinha visto um vulto e não deveria me preocupar, pois provavelmente eu nunca mais veria. Mas isso não foi verdade. Todas as noites seguintes eu via a sombra na porta do meu quarto, porém ela sempre corria de um lado para o outro. Nas primeiras vezes que a vi correndo, eu me escondia embaixo das cobertas e ficava de olhos fechados, implorando para o sono voltar logo e eu conseguir dormir. E sempre funcionava. Eu tinha me convencido de que talvez aquilo fosse coisa da minha cabeça, mas depois descobri que outras pessoas também conseguiam vê-la correndo na porta do meu quarto. Meu irmão viu, uma prima nossa que tinha dormido na minha casa também viu, e até o meu pai viu uma noite que tinha chegado em casa de madrugada. Todos viram a sombra correr pela casa, mas minha mãe ainda insistia dizendo que era besteira. Então, por muita insistência do meu pai, ela decidiu chamar minha avó, que era uma rezadeira, e era nossa vizinha. Ela não falou nada quando ouviu a história, fez uma bênção pela casa e me entregou um rosário de contas de madeira. Ela me disse que se eu visse aquela sombra de novo, eu deveria pegar o rosário e rezar o Pai Nosso que ela iria embora. As coisas ficaram mais tranquilas por um tempo. Passou-se um mês e ninguém mais falava da sombra. Mas, aparentemente, ela ainda estava lá. Certa noite, meus pais haviam saído para uma festa na casa de um amigo e me deixaram tomando conta de tudo. Eles tinham levado a chave e reserva da casa, então eu decidi fechar todas as portas e ir dormir, pois quando eles chegassem era só abrir a porta e depois trancarem tudo de novo. Assim que eu consegui pegar no sono, o meu irmão me acordou chorando e gritando, dizendo que estava com medo pois a sombra da porta estava de volta. Eu olhei para a porta e vi a sombra correndo. Dessa vez ela parecia mais rápida. Então eu abracei o meu irmão e disse: Tudo bem, a vovó me ensinou algo que pode afastá-la. Peguei o rosário que a minha avó me deu e fiz a coisa que mais me arrependo até hoje, pois não consigo esquecer o que aconteceu. Eu olhei em direção à porta, crente de que tudo funcionaria. Eu comecei a rezar o Pai Nosso, mas quando eu terminei o segundo verso da reza, a sombra parou de se mexer e ficou parada em frente à porta do quarto. Meu irmão entrou em pânico e começou a gritar. Fiquei assustado e comecei a rezar novamente. Então a coisa preta se abaixou e atravessou a porta, entrando dentro do meu quarto e veio devagar até a cabeceira da cama, onde eu estava abraçado com meu irmão. Eu entrei em choque e comecei a chorar, sem nem perceber. Eu não conseguia falar nada, era como se estivesse paralisado, e olhando para a coisa eu pude ver algo dentro dela que eu não sei explicar direito. Era como se aquela sombra tivesse um espaço enorme dentro dela.
e no centro dela ficava uma bola formada por coisas que pareciam ser corpos de pessoas se abraçando ou se contorcendo. Essa bola girava e parecia controlar aquela sombra em forma de pilar. Eu sentia aquela coisa se aproximar da gente, e na minha cabeça só existia um pensamento. Eu não deveria ter feito a oração. Agora ela está furiosa. Eu deixei essa coisa furiosa. Nesse instante, meus pais chegaram e, por algum motivo, mesmo estando com as chaves, eles bateram na porta da casa e falaram: Chegamos! Eu ainda estava paralisado, mas meu irmão conseguiu gritar. Pai, mãe, por favor, socorro! E com o grito dele, a coisa também gritou. Eu não consigo mais lembrar do som, mas lembro que era tão aterrorizante que meu pai, que era policial, sacou a arma e correu em direção do nosso quarto. Quando ele chegou, a coisa já não estava mais lá. No momento em que o meu irmão gritou, a coisa gritou de volta. Ela começou a se mexer novamente, mas era diferente dessa vez, igual a bola que ficava no seu centro, e diminuindo de tamanho, e continuou assim até sair pela porta do quarto, instantes antes do meu pai entrar. Naquela noite, eu e meu irmão dormimos com a minha mãe, e meu pai passou a noite em claro na sala, com a arma na mão, esperando para que algo acontecesse. Mas nada aconteceu. No outro dia, descobri que o meu irmão não tinha visto a bola dentro da sombra. Ele me disse que quando a coisa entrou no quarto, ele fechou os olhos e não quis abrir mais. Depois dessa noite, a sombra nunca mais voltou. Já passaram-se anos e sempre que olho para a porta do quarto, me lembro de tudo o que aconteceu e até hoje não entendo o que era aquilo. Esse relato foi enviado pelo Douglas de Pernambuco no e-mail assustadoramente@outlook.com.